NVR. É Network Video Recorder. Alguém consegue traduzir o que eu falei? Network Video Recorder. Network Video Recorder é o significado de NVR. Colegas, pode sentar por agora. NVR. O N significa Network, o V significa Vídeo, o R significa Recorder. Isso é para as câmeras IP. A câmera analógica ela utiliza DVR. A diferença só está apenas no D e no R. Esse aqui é para o digital. Digital Video Recorder. Esse é Network Video Recorder. Quando eu enviei o nosso manual sobre as câmeras, alguém chegou até o fim? Ninguém chegou ao fim. Quais foram as dúvidas que vocês encontraram conforme foram lendo o conteúdo? Já que ninguém terminou. Mas só eram poucas páginas. Terminaram? Sim. Quais foram as dúvidas que vocês encontraram? Eu posso entender. A diferença entre elas é que umas são a prova de água e outras não. Pelo menos 3 que eu notei. Pitbull, a coruja real e a águia. Pois, boa observação. Posso apagar aqui, hein? A câmera Pitbull, a águia e a coruja real. Essas câmeras, em específico, elas são as câmeras que quando um cliente vem ter conosco, para mim vender a esse cliente, primeiro eu vou ter que saber onde que ele deseja colocar as câmeras. Se ele me dizer que é para fora de casa, um local onde apanha sol, chuva e poeira, eu só posso lhe recomendar estas 3. Ele só tem essas escolhas. Agora, se ele me disser que o local é protegido, eu posso lhes recomendar ainda assim essas 3 ou as outras câmeras que são a morcego, camaleão, grilho. Ok, então em suma nós temos 7 câmeras diferentes. A câmera papagaio e a grilho são as que nós menos vendemos, essas duas. A grilho, vocês conseguiram ver, ele é como se fosse uma lâmpada. É de simples instalação. Basta você chegar, coloca no suporte da lâmpada em casa e ela vai propagar também a sua rede Wi-Fi. Você vai entrar na câmera, vai lhe configurar, vai conectar no teu roteador e aí consegues ver as imagens. É simples. E às vezes não é necessário que nós instalemos a câmera. O cliente pode levar. Mas se ele desejar que a gente vai instalar, nós vamos lá instalar. Bem, a câmera estilo como se fosse uma lâmpada, ela é pouco prática, porque você quando põe ali, o teu teto tem que ser muito alto para ela poder filmar num ângulo grande. Se o teto for baixo, ela vai filmar apenas uma distância muito curta. Agora, a câmera papagaio, ela por ser uma câmera interna, só que ela tem um tamanho assim um pouco grande, ela é visível. E às vezes é desconfortável você entrar numa casa que está te filmar. Então as pessoas têm essa negação por essas 2 câmeras. Agora, já a morcego camaleão, se alguém vier para nós dizer assim que eu quero uma câmera para pôr na minha sala, para pôr no corredor, para pôr no quarto, para pôr na casa de banho, vamos lhe recomendar esta que está aqui. Morcego. Essa é a câmera de eleição para interiores, para sítios pequenos. Se vocês verem nas propriedades, ela tem uma propriedade que diz assim que tem ângulo de visão, que é a capacidade que a câmera tem de abertura na sua lente para captar imagem. E ela é superior a 90 graus. Quer dizer que ela tem uma boa abertura na câmera. Quer dizer que sítios pequenos ela consegue pegar grandes ângulos de visão. Por isso é que para interiores nós recomendamos morcego. A camaleão também ela pode servir, mas a camaleão ela é mais aconselhável para instalar em veículos, automóveis ou carros, porque a construção dela facilita a utilização em carros. Agora, se o ambiente for uma garagem, um quintal, um parque de estacionamento, uma rua, então nós vamos sugerir uma destas aqui. A papagaio e a coruja real, elas têm a propriedade de fazer rotação. E os nomes delas científicos
Essa é bullet, esta é Dome PTZ, essa, vocês vão lhe chamar só assim, mini câmera. Não tem um nome muito especial, porque ela é pequena. A camaleão é a mesma coisa, a grilho, ela é lâmpada e a papagaio é PTZ. Vocês repararem, a coruja real, ela leva o nome tanto da águia como do papagaio. Ela é Dome PTZ. Ela é a junção das duas. Esses nomes aqui vocês vão aprender apenas por questões didáticas. Mas aqui vocês esquecem que esses nomes existem. Aqui nós chamamos esses nomes que estão aqui. Ok. Este é de forma didática, vocês vão aprender os nomes delas científicos. Esse é o nome aqui na Castec que nós chamamos por esse nome. Bem, o que isso quer dizer que quando nós estamos a comercializar câmeras, estamos a vender para um cliente, a primeira informação que nós temos que subtrair do cliente é onde é que ele deseja instalar as câmeras. Se é um lugar que tenha proteção contra sol, chuva e poeira, ou se é um lugar que está exposto a estas condições, que é o sol, chuva e poeira. Depois de eu ter essa informação, eu consigo lhe recomendar. Mas todas elas têm algumas funções que são globais, que todas elas têm. Tipo, todas essas câmeras, elas são IP, suportam cartão de memória. É claro, todas captam a imagem, porque são câmeras. Então elas têm essas propriedades comuns. Mas depois elas vão ter algumas diferenças. Por exemplo, essas três também são a prova de água, sol, chuva e poeira. Esta tem alguns modelos que dá para ouvir falar através dela. A águia, a mesma coisa, tem alguns modelos, que não são todas, que dá para ouvir e falar através dela. A coruja real é universal. Todas as nossas corujas reais dá para ouvir e falar através dela. Tem essa propriedade. A papagaio também faz uma coisa, também dá para ouvir e falar através dela. A grilho também dá para ouvir e falar através dela. A camaleão e a morcego só dá para ouvir, não dá para falar. Quer dizer que eu consigo ouvir o que está a acontecer no local, mas eu não consigo falar para as pessoas que estão no local. Então são essas algumas particularidades. Outras particularidades é a capacidade de armazenamento de imagem. Lá naquele folheto, aquele folheto tão grande que eu enviei para vocês ontem, tão difícil de ler, ele tem a informação que diz que a Pitbull, a águia, a coruja real, elas suportam até 128 GB, mas acho que a grilha e a papagaio são as únicas que só aceitam até 64. O cartão de memória é de 64. Agora vamos entender as questões das gravações. Quanto tempo corresponde a um cartão de memória? Porque os clientes vão nos perguntar isso. Nós vendemos com um cartão de memória de 16 GB. E o que eu escrevi que 16 GB suporta quantos dias? Não chegaram nessa parte, né? 2 meses, colega. Quando o cliente te perguntar, não sei se vai lhe responder como, ele vai querer ver as imagens de 2 meses atrás. A câmera, ela grava continuamente 4 GB por dia. GB é gigabyte. Todo mundo entende essa parte, né? Ou escrevemos completo. Assim tá bom? Tá bom. Estão a entender? Sim. Tá. Depois não diga, não perguntei. Bem, uma câmera, ela grava 4 gigabytes por dia. Agora, o que eu tenho que fazer? Vocês como sabem fazer contas de matemática, assim um cartão de memória de 16 GB vai gravar quantos dias? Quantos dias um cartão de 16 GB grava? Já que ela grava 4 cartões por dia. 4 dias. Tem certeza? Faz ainda de novo as contas. Faz 4 dias. Ok. Então já sabemos dizer, quando nós estamos a vender, nós vamos te oferecer um cartão de 16 GB que vai possibilitar gravar 4 dias. Sim? Depois desses 4 dias, o cliente vai trocar de cartão? Não, ele sobrepõe a imagem. Quer dizer que vai desgravar a imagem mais passada